Continuando no programa Utilidade Pública de hoje, batendo um papo aqui com a psicóloga e psicanalista, a doutora Patrícia Pinatti, falando aqui sobre medos e fobias. A gente estava falando aqui no bloco anterior, doutora Patrícia, sobre medos que a senhora classifica como instintivos, medos que a senhora classifica aí como, por exemplo, medo de falar em público, que é completamente diferente. Tem outros medos que eu queria que a senhora trouxesse um pouco para a gente debater aqui. Por exemplo, medo de barata. Assim, é um inseto infinitamente menor que nós, entendeu? Não vai conseguir nos alcançar, não vai conseguir nos vencer aí na hora de correr, de escapar. O que causa isso? Você a gente pode classificar isso como que? Isso é um medo aprendido, né? Ninguém nasce com medo de nada. A gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Que aquilo gera medo. Por isso que eu falei que o medo é importante, porque ele faz parte da sua sobrevivência. É importante você saber, por exemplo, você colocar uma criança na frente de um parapeito de um prédio, ela não tem medo algum. Então é importante que você tenha aquele medo para você ter a sua preservação da vida. Os outros são aprendidos. Medo de barata é completamente um medo irracional. A barata é muito pequenininha, né? E eu acho que é o top 10 dos medos. Não, e assim, é difícil você conseguir lidar, aprender. Porque assim, eu já tentei, mas é muito... Eu tô nesse top 10. Eu tô aí nessa lista do top 10 e assim, não consigo. Eu não consigo. Às vezes eu paro, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Dânia, é pequeno, não vai engolir. Mas é muito difícil. É muito difícil. A gente, na verdade, isso gera uma emoção, quando você vê, no seu caso, a barata, uma emoção incontrolável, que você não consegue enfrentar. No consultório, quando existem esses medos, a gente trabalha o processo de dessensibilização. Mas o medo de barata é um medo aprendido. Não estou sozinha nesse medo no consultório. Mas nunca. Às vezes a gente até passa, tem uma ali, você olha, andando ali na rua, não, vai ficar ali, respire, passe direto, ela nem está te vendo. As pessoas atravessam a rua quando vê uma barata, né? Para o carro e sai se tiver uma barata dentro do carro. É uma coisa irracional, né? Então, no consultório a gente faz o processo de dessensibilização. Te ensinaram um dia na sua vida que a barata, que você tinha medo de barata, que você precisaria ter medo da barata. E isso se aprende de uma forma muito fácil. Se aprende também por emoção. Você é pequenininha, a mãe fala assim, ai, uma barata, uma barata. Você olha para a situação, absorveu. olha para o bichinho, pronto. Você vai criar medinho de barata. Isso pode piorar e isso pode melhorar. Né? Um medo muito comum, por exemplo, que as pessoas têm, medo de andar de avião. O medo de andar de avião é justificável, porque o avião pode cair, você pode morrer. É diferente do medo da barata. A barata não vai te matar. E você precisa enfrentar esse medo. O avião é mais... O avião realmente é natural. Ele pode cair, você pode morrer e ninguém quer morrer. Né? Claro. Aí vem um outro medo, que é o medo de morrer. E aí vem o medo de morrer. As pessoas perdem, às vezes, muito tempo, muita energia pensando nessa questão da morte, como elas programando a morte, evitando isso. E, claro, a gente tem que evitar. A questão é pulsão de vida, é sobrevivência, é viver cada vez melhor. Mas as pessoas ficam muito preocupadas com a morte delas, né? E elas têm... muitas vezes requintes, assim, de pensamentos, de como isso pode acontecer. E isso é complicado, viu? O paciente fica preso a isso. Medo da morte e medo da perda. Tem uma diferença. O medo da perda é um medo expressivo. Ninguém quer perder nada na vida. Isso é fato. Você não quer perder a sua caneta, quem dirá o seu marido. Né? No universo feminino, até o medo de ficar só é muito contundente. Eu vejo muito isso no consultório. De meninas de 17 anos até mulheres de 60, 70 anos. Esse é o universo feminino, elas têm muito medo de ficar só. E aí a gente não vai entrar em toda a questão
né, histórica, etc. e tal. Então, o medo, vamos voltar para o medo da perda. O medo da perda, ele é muito pungente. Hoje, medo de perder emprego. Com essa crise, as pessoas têm muito medo de perder o emprego, medo de perder a vida, medo de perder a saúde, medo de perder o ente querido, medo de perder o próximo. Isso gera ansiedade e vai aumentando, né? Isso chega às vezes em níveis que realmente a gente precisa ir para o consultório trabalhar. E aí, quando chega esse momento da pessoa saber que está na hora de buscar ajuda? O nível de dependência que você tem deste medo, ele é muito grande. Quando você começa a sensibilizar aqueles sintomas que eu contei para você. Da taquicardia, do sentimento de pânico, do aperto no peito, ou a sudorese, as insônias, aquele pensamento, ele começa a ser grande demais. E a pessoa precisa admitir que isso aí se transformou num problema, porque tem pessoas que acabam levando ali adiante, mesmo com todos esses sintomas, mas preferem não buscar ajuda e aquilo ali vai se transformando de fato num problemão. De forma equivocada, viu? Porque não passa. No geral, não passa. Você precisa muitas vezes entrar com interação medicamentosa, aí os colegas psiquiatras, para que a gente mude a química disso tudo. Quando a senhora fala dessa questão da dessensibilização, a gente está falando exatamente em quê? Nós estamos falando num processo de eu apresentar o objeto para você que você tem medo, por exemplo, a barata, e em cada momento a gente vai aproximando esse objeto cada vez mais de você e você vai criando um sentido para aquilo. Um sentido que eu não queria jamais ter essa aproximação. Pode ter certeza. Você vai tendo, então, um novo olhar para aquele objeto que você tem medo. Medo que a senhora falou, a gente está falando de um medo específico, a gente está trazendo a história da barata, por conta que a gente trouxe isso aqui como exemplo, que é comum. Muito. Eu não sou a única. Eu acho que esse tratamento, ao invés de ser dessensibilização, seria um tratamento de pânico. É um pouco mais complicado. Mas esses medos, por exemplo, a senhora falou aí de coisas, medo de perda, medo da morte. Cultivar isso, não buscando ajuda, pode levar a um quadro de depressão? Pode. Pode levar a um quadro de depressão. Pode, sim. Esses medos comuns, humanos, vamos dizer assim, esses medos humanos, eles fazem parte do nosso universo no dia a dia. O que começa a alertar uma luzinha vermelha é quando você pensa muitas vezes naquilo ao longo do dia. Então, eu estou aqui conversando com você pensando, nossa, se eu sair daqui, será que vai ter alguém? Sabe? Quando esses pensamentos povoam o seu universo, muitas vezes. Esse é o primeiro sinal de alerta. Uma coisa comum, por exemplo, o medo da violência, justificável, né? Mas eu fico aqui, por exemplo, pensando, será que vai ter alguém? Será que eu vou ser assaltada? Será que tem polícia passando? Isso começa a fazer parte do meu dia a dia de forma muito contundente. E aí, se eu não vejo a polícia, Aí vem os sintomas. Né? E esses sintomas realmente são paralisantes. Muitas pessoas relatam, eu sinto que eu vou morrer. Eu sinto que o meu coração vai parar. E isso realmente deve ser levado muito a sério. Inclusive, de uma forma precoce, para evitar que alcance esse estágio. Doutora Patrícia, a gente vai dar uma pausa. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. A gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.